Saudações fraternas a todos. Falar sobre os evangelhos, que é um assunto desafiador, necessitando de estudos profundos, e confesso, eu não os tenho, mas vou passar para vocês o que estudei nas obras do nosso sempre amado e querido Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Talvez vocês saibam bem mais do que eu, mas como sou corajosa, vou me desafiar. Então, com fé e coragem, vamos lá. Jesus começou seu ministério com cerca de 30 anos, pois só iniciou a pregar depois de muitos anos de preparação. A vida pública de Jesus começa com seu batismo. Depois de batizado, passa 40 dias no deserto da Judéia e só então volta para Galiléia para pregar e recrutar seus primeiros discípulos que começam a viajar com ele. Jesus tinha apóstolos e discípulos. Discípulo é o nome dado para designar um grupo mais extenso, todas as pessoas que seguiam Jesus. E apóstolo é o nome dado para designar aqueles 12 que Jesus chamou para começar a sua missão. Assim sendo, entendemos que os apóstolos necessariamente são discípulos, mas nem todos os discípulos são necessariamente apóstolos. Os 12 apóstolos nomeados são Pedro, Tiago, filho de Alfeu, ou também chamado de Tiago Menor, João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, um segundo Tiago, filho de Zebedeu, também chamado de Tiago Maior, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. São considerados os autores dos 4 evangelhos do Novo Testamento. 2 dos 12 apóstolos, Mateus e João, ambos filhos de Zebedeu, um companheiro do apóstolo Pedro, o Marcos, e um colaborador de Paulo, aquele que foi Saulo, o Lucas. Muito bem, então vamos lá. Evangelho segundo Mateus. É o primeiro dos 27 textos que compõem o Novo Testamento. Esses escritos não eram reunidos em um conjunto, como hoje temos nas nossas Bíblias. Isso só ocorreu a partir de processo relativamente longo e complexo. Os originais desses evangelhos, assim como todo o Novo Testamento, não sobreviveram até os nossos dias. O que temos hoje, mais próximo dos primeiros escritos, são cópias feitas principalmente em grego, que datam
conforme pequenos fragmentos de manuscritos do século II em diante. Acredita-se que a redação final do Evangelho segundo Mateus ocorreu por volta do ano 70 depois de Cristo. É interessante notar que Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, relata que quando Paulo de Tarso, após o encontro com Jesus na estrada de Damasco, recebeu a visita de Ananias. Este trazia uns pergaminhos amarelados, nos quais conseguiram reunir alguns elementos da tradição apostólica. Nesses pergaminhos havia parte do que hoje conhecemos como o Evangelho segundo Mateus. Mateus apresenta Jesus como uma pessoa que valoriza os costumes e leis judaicas. É nesse evangelho que vamos encontrar o maior número de citações do Velho Testamento, trazidas com propósito de demonstrar que Jesus apresenta as qualidades daquele esperado como Messias do povo judeu. Mateus também traz que Cristo não é somente o redentor do povo judeu, mas seus ensinos deverão ser ouvidos e praticados em todas as nações. É possível reconhecer neste evangelho traços marcantes de esperança e consolo para os pequenos excluídos, para os que sofrem e choram. Vamos agora ver o Evangelho segundo Marcos. É o segundo texto que compõe o Novo Testamento. Em termos de extensão, é o menor dos evangelhos. É provável que tenha sido o evangelho mais antigo, porque passagens desse evangelho aparecem no Evangelho segundo Mateus e no Evangelho de Lucas. Segundo historiadores, seu evangelho foi escrito entre os anos de 64 e 68 depois de Cristo. Ao longo de todo o evangelho, Marcos não se auto-identifica. Já no início, ele afirma que esse é o princípio do Evangelho de Jesus, mostrando que queria manter-se oculto. A autoria atribuída a Marcos é estabelecida pelos títulos de manuscritos antigos, local que está escrito literalmente, de acordo com Marcos. Marcos era amigo de Pedro. Historiadores identificam Marcos como sendo intérprete e tradutor do amigo Pedro, e teria escrito o que ouvira e aprendera com um amigo. O Evangelho segundo Marcos é quase certo que se destinava principalmente aos gentios recém-convertidos ao cristianismo. Marcos escreveu para um público que não conheceu Jesus. Então era importante demonstrar o quanto o mestre agiu e continuará agindo, mas que não haverá transformação sem esforço, nem edificação no bem, sem perseverança. Talvez seja esta uma das mais expressivas mensagens
do Evangelho de Marcos, redigida por quem sofreu as angústias de ter fraquejado quando era necessário prosseguir servindo. E que soube levantar-se e encontrar Jesus no caminho de trabalho. O Evangelho, segundo Lucas, é o terceiro evangelho e o último dos chamados sinóticos, como são designados os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, por conterem uma grande quantidade de histórias em comum, na mesma sequência e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. É também o mais extenso texto do Novo Testamento. A sensibilidade de Lucas registrou as mensagens de Cristo como um poema primoroso, numa formosa expressão. Para suas narrativas, usa emprestado algumas narrativas de Marcos ou de Mateus, mas ele as elabora de uma maneira mais detalhada, porque Lucas usava a escrita em grego de uma forma elegante e cuidadosa, porque era alguém de boa educação que possuía conhecimento escolar superior e estava familiarizado com as regras e interpretação judaica. Seu nome não é mencionado em nenhum lugar do seu evangelho, embora a tradição tenha conferido a Lucas a autoria deste extenso evangelho. Lucas nunca viu Jesus, então o seu evangelho pressupõe que ele empreendeu um esforço significativo de pesquisa dos fatos da vida, dos ensinamentos de Jesus. E também que se valeu de informações reunidas de Maria, mãe de Jesus, dos discípulos e dos apóstolos. Emmanuel nos conta que o projeto de escrever um evangelho, conforme as recordações da Maria, era um projeto de Paulo de Tarso e que chegou a externar o seu desejo para João, mas como não conseguiu realizar seu intento, repassou essa tarefa para Lucas. De seus relatos da história da vida de Jesus, demanda uma história de salvação que acompanha um fluxo incessante, demonstrando que essa história continua aguardando que cada um escreva no livro da sua vida, com as tintas da experiência e com a inquietação do esforço próprio. Vamos agora ao Evangelho segundo João. É chamado de o quarto Evangelho, não somente pela sequência em que se posiciona no Novo Testamento, mas pela diferença dos outros 3 primeiros evangelhos, que são os sinóticos. Os textos escritos pelo João Evangelista se transparecem de elementos marcantes e por isso se distinguem dos demais evangelhos. E quem sabe, foi por isso mesmo que muitas vezes não foram bem compreendidos
e foram até muito criticados ao longo da história. Mas no que se refere à descrição de Jesus e seus ensinamentos, os seus textos expõem tamanha força que não se pode obter lendo-se exclusivamente os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Chega a ser um pouco irônico um texto tão criticado ser considerado uma importante fonte para o conhecimento da Boa Nova. A autoria do seu evangelho chegou até ser contestada, mas os autores dos primeiros anos do cristianismo afirmaram ser, sim, este evangelho do apóstolo João. João é talvez o apóstolo mais jovem, mas é o único dos 12 apóstolos que acompanha Jesus até o último momento da crucificação. É também atribuído a João o conhecido livro Apocalipse. O Evangelho de João é mais espiritual do que os demais e atribui uma grande importância a João Batista. Seus textos dão importância aos grandiosos discursos de Jesus, ausentes nos demais evangelhos. Este evangelho é o único que traz a promessa da vinda do Consolador. A hipótese mais provável deste evangelho ser diferente dos outros é porque foi escrito entre os anos 70 e 90 depois de Cristo, quando os demais evangelhos já estariam circulando. Então, os seguidores de Jesus já os conheciam. Imagina-se que João quisesse complementar e incluir narrativas que não eram muito conhecidas, bem como nutrir a fé na figura de Jesus, ressaltando seu aspecto divino. Tanto a figura do João Evangelista quanto o próprio texto do seu evangelho tiveram papéis importantes na codificação espírita. Talvez o elemento que mereça um maior destaque é que a própria doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, realiza a promessa de Jesus registrada no Evangelho de João, que mais tarde enviaria um outro Consolador que faria lembrar tudo o que ele havia dito e ensinaria muito do que naquele tempo não lhe foi possível esclarecer. Em seu evangelho, João convida entusiasmado e otimista, cheio de gratidão, que tenhamos sentimento de perseverança, fé e esperança em todos os momentos de nossas vidas, na certeza de que ao nosso lado está a figura que congrega e ao mesmo tempo dá a direção dos destinos humanos, o Mestre Jesus. E para concluir, examinemos o foco principal contido na mensagem de cada um deles. Mateus fala de esperança, consolo e dos ensinamentos de Jesus, os quais deverão ser ouvidos e praticados em todas as nações. Marcos afirma que não haverá transformação sem esforço, nem edificação no bem sem perseverança. Lucas lembra que Jesus continua aguardando que cada um escreva no livro da vida, com esforço próprio, a história de sua salvação. João convida a perseverança, fé
e esperança em todos os momentos na vida, na certeza de que ao lado está a figura que congrega e ao mesmo tempo dá a direção dos destinos humanos, Jesus. Refletindo sobre o assunto, percebemos a importância em estudá-los nos dias de hoje, pois os preceitos morais contidos nos evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João constituem um precioso código de regras de bem proceder para atingir o objetivo maior, que é o de evoluirmos espiritualmente para que sejamos merecedores de felicidade vindoura. A relação existente entre estes evangelhos e o Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Kardec, é que o Evangelho escrito pelo Mestre de Lyon nos brinda com a oportunidade de estudar os Evangelhos do Novo Testamento à luz da razão, pois apresenta seus ensinamentos isentos de alegorias de linguagem, para que compreendamos suas mensagens morais e possamos conhecer o valor de suas palavras e deduzir sua importância. Hoje ficamos por aqui.